Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Emendorfer, sou professora de Filosofia e de Lógica e estou aqui para dar a segunda aula para vocês sobre Platão e a linguagem para a disciplina de Seminário de Filosofia da Linguagem. É uma disciplina optativa do curso EAD da UAB UFPEL, Licenciatura em Filosofia. Para fazer essa aula, eu escolhi o diálogo de Platão, o Crátylo. Por que eu escolhi esse diálogo, gente? Porque na realidade ele trata sobre os nomes e é um diálogo lógico. Justamente porque nesse diálogo é quando Platão coloca se os nomes são atribuídos por natureza ou por convenção. Quem diz que esses nomes são atribuídos por natureza é o próprio Crátylo. E quem diz que ele é por uma convenção, seria Hermógenes. Pessoal, o diálogo, na realidade, se dá todo entre Hermógenes e Sócrates. Por quê? Porque o Hermógenes, ao conversar com Crátylo, Crátylo diz, como eu já disse antes, que os nomes são feitos de acordo com a natureza, ok? Mas Hermógenes discorda, dizendo que existe uma convenção apenas, que a criança nasce, vamos dizer assim, e simplesmente a mãe ou o pai ou um responsável atribui o nome a essa criança e batiza esse nome. A questão é o seguinte: Crátylo chama Sócrates, pede para Hermógenes chamar Sócrates para a conversa, para os dois dialogarem. No caso seria para os três, né? Mas quem acaba conversando, dialogando é apenas Hermógenes e Sócrates. Por quê? Porque houve um impasse. Afinal de contas, qual é a função dos nomes? Aí eu vou explicar para vocês como é que eu fiz. O diálogo é extenso. Ele fala sobre qual a função dos nomes e qual a justeza dos nomes. Ou seja, qual é a justiça dos nomes, né? Aí o que eu vou dizer para vocês? Eu dividi o diálogo em duas partes, que a mim me pareceu que ele estava bem dividido em duas partes, e vou tratar com vocês sobre a primeira parte, que fala o seguinte: Hermógenes chama o Sócrates para conversar, para saber de Sócrates com quem afinal Sócrates concorda. Se os nomes são por natureza, como Crátylo colocou, ou se os nomes são apenas uma convenção, como o próprio Hermógenes fala. E aí, gente, lá na unidade 388.A, depois de uma conversa inicial, Sócrates pergunta ao Hermógenes: então, Hermógenes, será o nome, então, um instrumento? E o Hermógenes responde: sem dúvida. E Sócrates fala: e agora, se te perguntasse que instrumento é a lançadeira, não é um instrumento de tecer? Hermógenes fala: é. E Sócrates fala: e a respeito do nome? Se dizemos que nome é instrumento, o que fazemos quando designamos alguma coisa? Toda essa parte que eu peguei, no caso essa síntese que eu fiz do diálogo, eu deixo lá no aula para vocês. Na realidade eu já deixei, tá? E aí o Sócrates, gente, como ele sempre fez, de acordo com seus discípulos, ele sempre fez essa relação, essa analogia entre as coisas e entre as pessoas, entre as profissões, para saber qual a função de cada coisa. Por isso que ele faz analogia com a lançadeira. Ao passo que Hermógenes, quando ele faz a comparação com a lançadeira, diz que não sabe responder.
Sócrates responde então: não damos informações uns aos outros e não distinguimos as coisas conforme sejam constituídos? Hermógenes responde: perfeitamente. Aí eu já passo para o 388.c, número 8. Só que antes eu tenho que dizer a vocês que essa parte inicial do diálogo parece com coisas que nós vamos estudar mais adiante, tais como Frege e o Wittgenstein, tá ok? E aí nessa parte 378c 8, o Sócrates fala: o nome, por conseguinte, é instrumento para informar a respeito das coisas, para separá-las, ou seja, para distingui-las uma das outras, como nas classes. Por isso que é um diálogo lógico. Tal como a lançadeira separa os fios da teia. Aí tem a analogia que eu falei para vocês. Ele coloca que a lançadeira é um instrumento de tecer e que ela serve para separar os fios da teia, assim como os nomes servem para distinguir os objetos. Quando eu falo objetos, eu acho que eu já devo ter dito aqui nas aulas para vocês, mas eu vou falar novamente. Em filosofia, gente, falar em objeto é no sentido mais amplo do termo. Fala de qualquer objeto ou quaisquer objetos. E aí o Hermógenes responde que sim, é isso mesmo. E o Sócrates pergunta novamente para ele: e de quem é o trabalho de que se serve o homem que fura alguma coisa, quando faz uso do furador? Hermógenes responde: do ferreiro. Mais uma vez ele lança a mão de uma analogia. E todo mundo é ferreiro ou apenas quem possui essa arte? Hermógenes responde: quem possui essa arte. Sócrates fala então: muito bem, e agora, de quem é o trabalho de que faz uso o professor, quando emprega o nome? E aí Hermógenes responde: a isso também não sei responder. Sócrates fala: e não saberás também dizer quem nos transmitiu os nomes de nos servirmos? O Hermógenes fala: também não. E ao passo que Sócrates fala: não te parece, ao menos, que foi a lei que nos transmitiu, no caso os nomes? Aí ele coloca se não é a lei, porque na época de Sócrates, gente, ele seguia bastante as leis. Não é à toa que, como seus discípulos colocaram, tem inclusive na Apologia de Sócrates, que ele teve chance de fugir da sua condenação à morte, mas não quis, porque ele queria seguir as leis da cidade. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que quando Crátulo discutiu com Hermógenes sobre os nomes, para dizer que os nomes é tal qual a natureza, ele falou o seguinte: Hermógenes, o seu nome é um acidente, porque Hermógenes vem de Hermes, o deus grego. E aí, por que que o seu nome seria Hermes? Seria uma derivação de Hermes, se você não tem relação com Hermes. Aí que Hermógenes ficou bem confuso e foi aí que ele quis discutir com Sócrates nesse diálogo que eu estou tratando com vocês. Enfim, quando o Sócrates fala que não parece a você, Hermógenes, que foi a lei que transmite o nome, aí eu já passo para o 388e. Hermógenes responde: é possível que sim. Ele ainda tem uma dúvida. E Sócrates responde: logo, o professor, quando emprega o nome, usa o trabalho do legislador, de quem faz a lei, no caso. E aí Hermógenes fala: parece-me que sim. Sócrates: e essa opinião que todo mundo pode ser legislador ou apenas quem possui essa arte? Mais uma vez,
ele faz a mesma analogia que ele perguntou do ferreiro e que, ao passo que ele também fala de quem faz a lançadeira, né? De quem usa, perdão, a lançadeira. E aí ele diz, o Hermógenes, quem possui essa arte. Aí agora eu passo para o 389A. Gente, eu estou dando todas as indicações para ficar bem claro quando vocês forem ver no texto, tá? Sócrates. Por conseguinte, Hermógenes, nem todos os homens têm capacidade para impor nomes, mas apenas o fazedor de nomes. E esse, é o que tudo indica, é o legislador, e de todos os artistas é o mais raro. Tem um outro diálogo de Platão que é muito interessante, que é do Protágoras. E ali, num dos momentos, o Sócrates também fala que, ou melhor, o diálogo, né, o próprio Platão trata, porque como vocês sabem, é o Platão que fala em nome de Sócrates, né? O Sócrates é um personagem, no caso do Platão. Ele fala, por exemplo, será justo que todas as pessoas sejam a mesma coisa? Ou melhor, tenham a mesma profissão? Não, existem profissões que são raras. E no diálogo de Platão, ele coloca, por exemplo, a profissão de ser médico. Ele diz que os médicos, alguns apenas da sociedade podem ser médicos, por isso nem todos podem ter essa arte. Assim é com todas as outras artes. Mas o que Sócrates coloca aqui é que o legislador, fazedor de nomes, também é algo raro. E aí, quando ele fala isso, que é algo raro, o Hermógenes fala, é o que parece, de fato. Mas mesmo assim ele parece estar na dúvida. A todo momento que Sócrates faz essas analogias, o Hermógenes parece estar na dúvida. Então Sócrates fala, aqui eu já estou no 389A, 9. E agora considerem que é atento o legislador, quando estabelece os nomes. Recapitula o que dissemos antes. Para que olhe o carpinteiro quando fabrica uma lançadeira? Não será algo naturalmente adequado para tecer? Então Hermógenes fala, perfeitamente. Aqui já parece que o Hermógenes está mais convencido da argumentação que Sócrates coloca para ele. Bom, como vocês sabem, esse processo do Sócrates é o processo da maiêutica juntamente com a ironia, né? Que ironia na época de Sócrates não é o que nós chamamos hoje, né? Fazia parte de todo o método de Sócrates para dizer que, em outras palavras, que as pessoas têm conhecimento, mas elas precisam saber que elas têm esse conhecimento. Então, Sócrates fala, aí já estamos no 389b. Então, se na ocasião de prepará-la vier a partir-se, quebrar-se a lançadeira, no caso, se está se preparando a lançadeira e ela se quebra, fará aquele, o carpinteiro que fez a lançadeira, uma nova olhando para aquela que se quebrou ou para a imagem de acordo com a qual ele estava fabricando que se partiu? Então, gente, aqui vem uma outra questão. Como algo é feito, como um instrumento é feito? A partir da imagem que tu tem daquilo, ou melhor, a partir de um projeto, ou a partir daquilo que está quebrado, que tu olha como foi feito e começa a fazer. Isso, Platão, de forma, com uma grande maestria, ele vai tratar na teoria das ideias com o mito da caverna. Ou seja, que é aí que ele vai dizer, né, que as ideias são perfeitas. E o que nós temos, na realidade, são cópias dessas ideias. Então aqui
a gente tem já um início, uma introdução da teoria do Platão. E aí eu tenho o seguinte: para esta, quer parece-me, diz o Hermógenes, o que ele quis dizer? Que é de acordo com a imagem ou com o projeto. Vamos colocar, em vez de imagem, falar projeto. Aí já temos o 389c, o Sócrates falando: logo, para construir algo, é necessário fazer de acordo com a ideia. Olha aí que eu falei para vocês, a ideia, o conceito, a ideia perfeita, o projeto, no caso, né? E aí o que a gente tem é uma cópia desse projeto. Aí ele fala: porém, a forma naturalmente mais apropriada para cada espécie de trabalho. Aí a gente tem aqui a diferença entre forma e matéria, que aí nós vamos tratar na questão do ato e da potência, que é dividida por Aristóteles, que é na nossa próxima aula. E Hermógenes responde: sim. E aí Sócrates fala: o mesmo acontece com todos os outros instrumentos. É assim que deverá saber executar sobre o ferro a forma do furador naturalmente indicada para cada emprego. Pessoal, os discípulos de Sócrates sempre falam nos textos onde Sócrates é protagonista, que na realidade o maior discípulo dele, vocês sabem, né, apesar de ter tido Xenofonte, entre outros, o Platão foi o maior. E na maioria dos seus diálogos, Sócrates é protagonista. Então Sócrates sempre é colocado, né, nesses diálogos, o que ele fala sobre a função das coisas, o uso das coisas. Cada coisa tem o seu uso, cada coisa tem a sua função. É nesse sentido que ele fala que, por exemplo, do furador feito pelo carpinteiro, vamos dizer assim. Os nomes feitos pelo legislador e assim por diante. Que Hermógenes responde perfeitamente. Aí Sócrates fala: e na madeira? A lançadeira indicada por natureza para seus diferentes usos. O que é? Né? Qual é a lançadeira, afinal de contas, indicada para os seus diferentes usos? Mesmo porque a lançadeira não tem um uso apenas. Assim como tantos outros objetos não têm apenas um uso. E aí o Hermógenes fala: é isso mesmo. Aqui o Hermógenes, né, tá concordando. Ao passo que Sócrates fala no 389d. Já estou na última parte já. Como eu já disse para vocês, esse resumo de texto, essa síntese do diálogo, que é a primeira parte, que não trata da justiça dos nomes, mas trata sim daquele diálogo inicial do Crátilo com o Hermógenes, que eles comentam o que são os nomes, afinal de contas, se eles são feitos a partir da sua natureza, de suas naturezas, ou se é feito a partir da convenção. Sócrates fala então: logo, meu excelente amigo, o nosso legislador deverá saber formar com os sons e as sílabas o nome por natureza apropriado para cada objeto, compondo todos os nomes e aplicando-os com os olhos, sempre fixos no que é o nome em si, caso queira ser tido na conta de verdadeiro criador de nomes. O fato de não empregarem os legisladores as mesmas sílabas não nos deve induzir ao erro. Os ferreiros também não trabalham com o mesmo ferro, embora todos eles... Por que os ferreiros não trabalham com o mesmo ferro? Porque o ferro é apenas a matéria, a forma que vai ser dada para ele, a função que vai ser dada para ele são diferentes. Embora todos eles façam iguais instrumentos para idêntica finalidade. Seja como for, uma vez que lhe imprima a mesma forma, ainda que em ferro diferente, não deixará por isso um instrumento de ser bom, quer seja fabricado aqui, quer seja entre os bárbaros, não é verdade?
Por que o Sócrates está dizendo isso, gente? Ele está dizendo isso porque, independente de ser grego ou não, ou alguém ser bárbaro, que na época dos gregos, na época do Sócrates, o bárbaro era todo aquele que era de um país estrangeiro, de um lugar estrangeiro, são pessoas iguais, independente são pessoas boas ou pessoas más. Hermógenes concorda perfeitamente. Aí agora eu vou para o 390C. Sócrates fala: e agora quem será mais capaz de melhor dirigir os trabalhos do legislador e de julgá-los, quer seja ele executado entre nós, quer entre os bárbaros? Não é quem faz uso? O Hermógenes diz sim. Independente de ser grego ou não, ou ser bárbaro, o uso que se faz dos nomes é o mesmo, não é mesmo? É isso que ele quer dizer. E essa pessoa não é quem sabe interrogar? E o Hermógenes fala perfeitamente. A mesma pessoa que também sabe responder, ele entra na dialética, no diálogo, que é o fundo do seu método da maiêutica e a ironia, certo? Que Hermógenes responde que sim. Agora nós temos o 390/D. Sócrates fala: o trabalho do legislador, ao que parece, e de dar nomes sob a direção do dialético, caso deseje criá-los com acerto. No caso, o legislador, ele dar os nomes sob a direção dirigido pelo dialético. Ok. Aí o Hermógenes, concorda, é isso mesmo. Sendo assim, Sócrates conclui essa primeira parte do diálogo, que é que eu quis trazer para vocês. Crátilo tem razão de dizer que os nomes das coisas derivam de sua natureza e que nem todo homem é formador de nomes, mas apenas o que, olhando para o nome que cada coisa tem por natureza, sabe como exprimir com letras e sílabas uma ideia, no caso, sua ideia fundamental. Aqui termina. Eu coloco para vocês também a referência bibliográfica, que é do próprio diálogo do Platão, chamado Crátilo, como eu já disse no início. Gente, o Hermógenes não se dá por vencido, porque, segundo ele, os nomes se dão por convenção. Claro que a gente pode dizer que hoje, no contexto de hoje, com a questão da pragmática principalmente, essa questão da convenção não é totalmente descartada, obviamente. Mas eu gostaria de trazer esse texto para vocês, pelo menos a primeira parte dele, para vocês verem como é tratado, como foi tratado essa questão dos nomes por Platão. Porque, como eu já disse para vocês, tem toda a ideia que vai para o seu mito da caverna, ou melhor, para a sua alegoria da caverna, que divide as ideias das projeções que nós temos aqui no nosso mundo real. Então, pessoal, por hoje é isso. A nossa próxima aula será Aristóteles, que de certo modo vai ser uma coisa continuada, embora Aristóteles tenha um pensamento diferente, distinto de Platão. Vai ser uma ideia continuada para falar sobre significado. Mas, ao contrário, eu vou falar para vocês, ao contrário de Platão, Aristóteles não se fazia entender por meio de diálogos. Eu vou trazer para vocês o órgano, o livro de Aristóteles sobre a lógica, ou como ele dizia, sobre a analítica, que seria a ciência. Tá certo, gente? Por hoje é isso, então. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisinha, coloquem aí nos comentários ou me procurem por e-mail ou pelo WhatsApp, como eu já tenho deixado para vocês. Ok? Por hoje é isso. Bye!